Gente, tô aqui super feliz por ter sido convidada, estar fazendo parte desse projeto Pensar Contabilidade, um projeto maravilhoso da BSSP. E quero começar, antes de tudo, até de me apresentar para quem ainda não me conhece, quero começar agradecendo ao professor Fernando Sampaio, que me convidou para estar aqui presente nesse projeto, nessa trilha de contabilidade consultiva. Estou super honrada porque estou aqui cercada por grandes mestres, grandes profissionais que eu admiro como pessoas e como profissionais. Então, para mim é motivo realmente de felicidade estar aqui junto com esse time de gigantes. E quando o Fernando me fez o convite para estar aqui, eu estava concluindo um curso de inteligência emocional e esse foi o tema que eu trouxe para a gente conversar aqui um pouquinho. Então eu vou colocar aqui na tela para você o tema que vai ser do nosso bate-papo nesses próximos minutos. Vamos lá. Como a inteligência emocional contribui para a formação do contador consultor? Então esse é o tema que eu, Renata Elizondo Souza, vou conversar com vocês aqui. E a gente tem dentro do meio contábil ouvido muito esse termo, esse novo conceito do contador consultor. Tá? Então, para a gente contextualizar, tá, Renata, você vai falar sobre inteligência emocional, sobre contador consultor. Então, eu quero que a gente faça, para começo de conversa, um alinhamento aqui, tá? Qual é o conceito de contador consultor? Pode ser que eu tenha um conceito, que você tenha outro. Então, para alinhar, eu quero trazer para vocês, até separei aqui para mostrar para vocês, um conceito que tem aqui no livro, Os 6 Pilares da Contabilidade Consultiva, que é um livro que foi escrito pela Fernanda Rocha, e ela traz um conceito de contador consultor que eu quero ler para vocês aqui, que eu acho que representa bem o que eu também acredito ser um contador consultor. Ela diz o seguinte: logo na introdução do livro, quem não leu ainda, recomendo, está disponível aí na internet, que a contabilidade consultiva nada mais é do que o resgate do papel do contador na utilização da contabilidade para o seu verdadeiro objetivo: auxiliar as empresas na tomada de decisão. Tá? Então, aqui no primeiro pilar tem uma frase que eu também quero trazer e deixar aqui para vocês, onde a Fernanda fala o seguinte: o primeiro pilar da contabilidade consultiva seria o método científico contábil, e a primeira etapa do método científico contábil seria nós entendermos o contexto das empresas nossas, dos nossos clientes. E ela fala o seguinte: nessa etapa de contexto, o papel do contador é escutar com atenção, anotar os fatos, usar a empatia. Por que eu fiz questão de trazer essas falas aqui? Para que a gente possa entender que a inteligência emocional é algo, sim, bem importante para aquele profissional contábil que quer exercer uma contabilidade consultiva. Porque a contabilidade consultiva, ela vai além do aspecto técnico, ela vai além do conhecimento que você adquiriu na faculdade. Ela exige de você um pouco mais que isso. E nesse contexto, eu acredito que faz todo sentido que a gente, enquanto profissional, possamos trabalhar a nossa inteligência emocional. Bom, dito isso, eu quero fazer para vocês uma apresentação pessoal, tá? Então eu sempre me apresento como a primogênita dos 9 filhos da Dona Morena e do seu Rodolfo, que já não está mais aqui nesse plano conosco, e como a mãe coruja e apaixonada do jovem Cauê Elizondo.
Um pouco da minha formação, eu me formei em bacharel na Universidade Federal do Pará, né? Sou pós-graduada em Contabilidade e Direito Tributária, sou graduanda, inclusive pela BSSP, no curso de MBA, Consultoria e Empreendedorismo Contábil. Estamos com o curso aí suspensas aulas presenciais, mas daqui a pouco acredito que vamos voltar com força total. Em relação à inteligência emocional, eu fui aluna da Escola Conquer no curso de inteligência emocional, também fiz o curso EAD da BSSP de inteligência emocional. E outra característica minha que eu sempre gosto de salientar é o fato de que faço parte do movimento Contabilidade Sem Chatice desde 2017, inclusive sou uma das embaixadoras do movimento aqui no estado do Pará. E também nas redes sociais, além do YouTube, além do Instagram, além do Facebook, temos um canal no YouTube, onde nós já temos um conteúdo lá de mais de 50 vídeos e que é também uma ferramenta de comunicação com o nosso público e com os nossos colegas. Beleza? Que mais? Vamos começar? Então, antes de entrar em alguns conceitos, algumas pílulas, na verdade, porque inteligência emocional é um tema que demanda aí, se formos tratar em profundidade, um curso inteiro, né, de vários meses, inclusive de vários módulos. Então não temos como, não temos essa pretensão de esgotar o assunto aqui. O que nós vamos trazer são algumas provocações, algumas pílulas para que os colegas que estão vendo e acompanhando essa apresentação possam ter um norte e aprofundar o seu conhecimento se achar que esse tema é legal. Então, eu quero iniciar trazendo duas provocações iniciais. A primeira provocação é essa que já está aí na tela para vocês, que é o seguinte: por que a inteligência emocional seria importante para um contador consultor? Será que é importante mesmo, Renata? Poxa, eu já tenho que ver tantas coisas técnicas, eu tenho que estudar os CPCs, eu tenho que entender da legislação, ainda tenho que me preocupar em desenvolver minha inteligência emocional? Será que eu vou gastar aí parte desse meu tempo precioso, que é tão escasso hoje em dia, com uma coisa que, será que realmente vai ter importância para mim? Então eu trago inicialmente essa frase deste cara aí, o Warren Buffett, que é considerado um dos maiores investidores, né, o investidor mais bem sucedido do século XX. E ele diz o seguinte: quando você tem inteligência comum, o que você precisa é temperamento para controlar os impulsos que colocam outras pessoas em apuros. Vamos lá, o que isso quer dizer? A inteligência comum nós sabemos que todos nós temos, com exceção daqueles que estão acima da média, os gênios, ou aquelas pessoas que têm algum problema cognitivo, que não tem uma inteligência normal, né? Todos somos dotados de uma inteligência no nível mediano, maior ou menor, tá? Então, isso não é diferencial. E o Buffett diz que o que seria diferencial é como nós lidamos, como nós controlamos o nosso temperamento, certo? Eu trouxe aqui um conceito que é um conceito bem batido, bem comum, né? Justamente trazendo esse aspecto de que temos e é comum conhecermos o quociente de inteligência, né? O coeficiente de inteligência, que é medido através de testes que vão avaliar habilidades cognitivas. Esse teste, para quem não sabia, ele vai de 0 a 200. Então, a maioria das pessoas tem um valor médio aí, né? Temos aquela parcela, como eu já falei, dos gênios que ficam acima.
E esses testes de coeficiente de inteligência, ele traz o quê? Questões de cunho lógico-matemático, ou seja, ele se refere a competências racionais. E o conceito de coeficiente emocional, esse é um conceito que já não é tão comum, já não é tão entendido. Então ele começa a mostrar o quê? A capacidade que o indivíduo tem de lidar com as emoções, tá? No nosso meio, dentro da área contábil, a gente sempre ouve muito a discussão de que a inteligência artificial, um terceiro conceito de inteligência, seria uma grande ameaça para empregos, para modelos de negócios. Mas o que acontece? Há estudos que mostram que quem mais destrói carreiras e empregos hoje não é a inteligência artificial, é a inteligência emocional. Pesquisas mostram, né, essa pesquisa que inclusive foi publicada no G1 em 2018, que 91%, gente, isso é realmente um índice muito alto, 91% dos profissionais, eles são contratados por competências técnicas, por questões técnicas, e depois eles são demitidos por questões comportamentais, tá? Então, mais um dado aqui que mostra o quanto essa questão da inteligência emocional, o quanto essa questão é importante que a gente tenha um olhar atento sobre ela como profissional. Mais da metade, 59%, dos gerentes de contratação pesquisados aí em 2011 disseram que não contratariam um candidato com alto QI e com baixo coeficiente emocional. Nós, dentro da nossa realidade profissional, muitas vezes somos avaliados se seremos ou não contratados, seja para ser contador dentro de uma empresa, seja para exercer a contabilidade como empresário contábil, através de quê? De nossas competências. E hoje há um olhar mais detalhado para as competências emocionais e não só para as competências técnicas. Olha esse dado também que é muito interessante. 75% desses gerentes de contratação, eles são mais propensos a promover um funcionário com alta inteligência emocional. Então, se eu tenho dois profissionais sendo avaliados, um tem um alto coeficiente de inteligência, mas tem um baixo coeficiente emocional, a probabilidade hoje é que o coeficiente emocional tenha um peso maior. Aí eu quero trazer, ainda voltando para a questão da inteligência artificial, esse complexo de Moravec. O que seria o complexo de Moravec? A gente teve, durante muito tempo, a humanidade tinha muita dificuldade em processar dados. Então, o complexo, ele diz o seguinte: as pessoas têm dificuldade em resolver problemas que exigem alto nível de raciocínio. Por outro lado, funções motoras básicas e sensoriais, como caminhar, não são um problema. Nos computadores, no entanto, os papéis são invertidos. É muito fácil para os computadores processarem problemas lógicos e complexos, mas dá muito mais trabalho programar um computador para interpretar discurso, caminhar, sentir cheiro, tomar decisões baseadas em aspectos subjetivos, e isso o ser humano faz com muita facilidade. Então, o que acontece, gente? O que a tecnologia trouxe para a gente é um facilitador naqueles aspectos que para a gente antes era difícil. Processar uma série de dados, automatizar uma série de fatores, de lançamentos, por exemplo, era uma coisa que demandava muito do nosso tempo.
para ações repetitivas. E hoje a gente tem a tecnologia para facilitar esse aspecto. Mas o que a gente deve focar hoje? Aquilo que o computador não vai conseguir fazer. Lembra da frase que eu li para vocês aqui no livro da Fernanda, quando ela está falando do primeiro pilar da metodologia científico-contábil, um dos 6 pilares da contabilidade consultiva, que ela diz que nesse momento aqui de contextualizar como que está o nosso cliente, o que ele está precisando, tá? A gente precisa o quê? Escutar, o computador não escuta, não com a mesma sensibilidade que o ser humano, anotar os fatos e ter empatia. Então, o computador não consegue ter empatia. Então, isso serve também para reafirmar que, sim, temos que tomar cuidado com a inteligência artificial, mas nós podemos focar naquilo que é nosso diferencial, que é desenvolver a inteligência emocional para que possamos ser esse profissional contábil que o mercado precisa. Para finalizar esse tópico, tá? Por que seria importante a inteligência emocional para o contador consultor, eu quero trazer para vocês essa última pesquisa que foi feita pela Coca-Cola, né? E o que ela verificou nessa pesquisa? Que líderes de divisão que desenvolvem competência de inteligência emocional, eles superaram as suas metas em mais de 15%, e já os líderes de divisão que não desenvolveram esse quociente emocional, essa inteligência emocional, perderam os alvos pela mesma margem. Então, eu acredito que esse primeiro ponto fica, eu acho, nivelado. O entendimento que eu tenho é que sim, a inteligência emocional ela é importante por tudo isso que foi dito. E eu trago agora a segunda provocação, antes da gente entrar no nosso conteúdo, que seria o quê? Seria a provocação de qual o poder da inteligência emocional no trabalho. Já vimos que ela pode nos tornar profissionais melhores, mas qual é o impacto disso dentro do nosso ambiente de trabalho? E aí eu trago para vocês um conceito, que é um conceito do que seria uma empresa. Vê que agora a gente já não está mais falando do profissional, dos profissionais, mas sim da empresa. Como que a empresa ela pode ser considerada emocionalmente inteligente? Então, aquelas empresas que não têm medo de errar, que se arriscam no atendimento dos seus clientes, que adotam atitudes disruptivas, que colocam o cliente como protagonista, que tem times com grande conexão com os clientes, que tem característica de ser autoconfiante, criam novas chances de inovação, tem uma liderança que delega, que permite que a equipe possa também tomar decisão. Então, esse seria o perfil que descreveria uma empresa emocionalmente inteligente. E há também alguns estudos que mostram, tá, qual o impacto de que a empresa seja emocionalmente inteligente. Tá? Então, olha aí, o poder da inteligência emocional no trabalho. Tem nesse slide que está na tela para vocês um comparativo do nível de fidelidade dos clientes entre empresas que são chamadas de normais, que são as empresas que estão à direita em cinza, e as empresas consideradas emocionalmente inteligentes. Você vê que a experiência do cliente é de 8% na empresa considerada normal e 37%. O cliente tem uma experiência, o índice de clientes que tem uma experiência mais marcante é de 37% nas empresas consideradas emocionalmente inteligentes. A lealdade do cliente, coisa que a gente sabe que é tão importante, porque não adianta a gente trabalhar para que a gente forme uma carteira de clientes se a gente não consegue reter esse cliente. Então, o cliente das empresas normais tem uma proporção de lealdade de 12% em comparação a 40% das empresas consideradas emocionalmente inteligentes. E a advocacia dos clientes, ou seja, então o cliente te defende,
Ele compra briga por você? Nas empresas normais, o total de clientes que fariam isso seria de 8%, em contrapartida a 31% das empresas consideradas emocionalmente inteligentes. Então, empresas emocionalmente inteligentes são aquelas que trabalham relacionamento, experiência e empatia com seus clientes. Então, fica aí para você pensar. A sua empresa, meu amigo contador, a sua empresa, você que pode ser de qualquer outra área que está aí nos ouvindo também, entraria dentro desse conceito de empresa emocionalmente inteligente? Outro dado bem interessante que eu trouxe aqui para a gente conversar é que assim, 58% do desempenho de qualquer profissional está relacionado à inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, que é a já reconhecida habilidade do século 21, neste ano específico que nós estamos vivendo, ela vai ter um peso muito maior. Por quê? Porque a gente está lidando com uma série de situações nesse 2020 que eu acho que ninguém estava preparado. Agora, olha só, vamos ver aqui outra informação que é bem importante. Pesquisando com o time das empresas, apenas 18% das pessoas entendem, concordaram que a organização onde ela trabalha é uma organização que tem a inteligência emocional enraizada na sua cultura. Caramba, Renata, só 18%? Exatamente. E eu vou colocar para vocês aqui agora uma frase sobre cultura, tá? Que é do Peter Drucker, que ele diz o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. O que é isso? A cultura come a estratégia no café da manhã. Muitas vezes nós nos preocupamos em estabelecer uma estratégia comercial de retenção de cliente que assim tá super alinhada, tá perfeita, só que não é a cultura da minha empresa, não tá condizente com a cultura da minha empresa. Então todo esse esforço ele vai ser em vão. É isso que o Peter tá dizendo pra gente nessa frase. Você tem que estruturar a cultura da sua empresa para que essa cultura ela possa fazer com que as suas estratégias estejam sendo colocadas em práticas, ok? Então, o que eu quero trazer com essa provocação aqui especificamente? O que blinda uma empresa é como as coisas acontecem dentro dela. E a cultura organizacional nada mais é do que a forma como as coisas acontecem em uma empresa. Então, se tem uma dica para você que está comigo até agora, que assim, se você anotar e se você aplicar, já vai valer a pena, a gente vai falar daqui a pouco sobre os pilares da inteligência emocional. Tente trazer os pilares da inteligência emocional para a cultura da sua empresa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os pilares e eu volto aí dentro desse tópico da cultura. Bom, vamos agora, feito esse alinhamento inicial, vamos partir para o conceito. Eu trouxe 2 conceitos, tá, gente, de inteligência emocional. Eu fiz questão de trazer esse conceito do Daniel Goleman, que é considerado uma das maiores autoridades em inteligência emocional. Ele é um conceito que é para a gente ler, reler, refletir, porque ele é um conceito bem amplo. E eu trouxe um segundo conceito um pouco mais sintetizado para a gente tentar solidificar o que seria esse conceito de inteligência emocional. Por quê? Porque eu achava, antes de me debruçar e estudar um pouco mais sobre inteligência emocional, que eu sabia que eu tinha um bom conceito do que era inteligência emocional. E eu descobri que não. Tinha muita coisa que simplesmente eu ignorava, que eu não sabia que era importante, que devia ser levado em consideração quando a gente fala em inteligência emocional. Tá aí na tela para você. Qual é o conceito do Goleman? Apesar de ser considerada subjetiva,
A inteligência emocional é definida em criar motivações para si próprio, persistir em um objetivo apesar dos percalços, controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos, manter um bom estado de espírito, impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, ser empático e autoconfiante. Gente, eu juro pra vocês, o meu conceito inicial de inteligência emocional, ele estava muito relacionado simplesmente a empatia e autoconhecimento. Mas a inteligência emocional vai muito além disso. Eu trouxe um conceito que ele é um pouco mais sintetizado, que eu retirei, é um conceito do Rafael Nunes, eu retirei de um artigo que eu li sobre os 4 pilares da inteligência emocional. E o Rafael diz o seguinte: inteligência emocional é a habilidade de um indivíduo em reconhecer suas próprias emoções e gerenciar suas respostas em sociedade. Ou seja, é levar a inteligência para as nossas emoções, tornando o processo consciente e equilibrado. Tá? Então, fica esses 2 conceitos de inteligência emocional para que a gente possa pensar sobre ele, refletir sobre ele e tentar nos apropriarmos desse conceito para entender e para poder melhorar esse aspecto da inteligência emocional. Vamos lá! No curso que eu fiz, beleza? Foram colocados 4 pilares da inteligência emocional. Esses 4 pilares estão demonstrados nessa imagem e nesse gráfico, tá? Porque ele envolve 4 aspectos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Qual seria o primeiro pilar? Tá? O que eu vejo relacionado às minhas competências pessoais formaria o primeiro pilar da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. O segundo pilar estaria relacionado ao que eu faço e com as competências pessoais que eu tenho. Isso seria o segundo pilar, autogestão. Partindo para a parte inferior, quando eu relaciono o que eu vejo, as minhas competências sociais, eu tenho o terceiro pilar, que seria a empatia. E quando eu relaciono o que eu faço com as minhas competências sociais, eu chego ao 4º pilar, que é a gestão de relacionamento. Então, nós teríamos 4 pilares da inteligência emocional, sendo o autoconhecimento a capacidade de entender como eu funciono, a autogestão, a capacidade de entender como eu me gerencio, como eu lido comigo mesma. O terceiro pilar, empatia, seria como eu vejo a posição do outro. E o 4º pilar seria como eu lido com o outro. A partir desses 4 pilares, tá, nós poderíamos desenvolver 12 competências. Cada pilar tem uma quantidade de competência. O primeiro pilar, que é o autoconhecimento, tem uma competência que é autoconhecimento emocional. Eu posso ter um autoconhecimento em relação a outros aspectos, mas aqui eu estou trazendo esse autoconhecimento especificamente para as questões emocionais. Eu sei quais são os meus gatilhos emocionais. O segundo pilar, que é a autogestão, traz 4 competências, que seria gestão das emoções, adaptabilidade, orientação para a realização, ou seja, para o crescimento, e otimismo. Então, eu tenho 4 competências dentro do pilar autogestão. Então, eu já me conheço. Agora, eu consigo pensar melhor nas minhas decisões e consigo ter mais assertividade. O terceiro pilar, que é a empatia, tem 2 competências, que seria a própria empatia,
que um dos livros, dos e-books que eu tenho, que inclusive depois a gente pode estar disponibilizando para quem tiver interesse, que diz que o que você acha que é empatia não é empatia. Isso dá uma bagunçada na cabeça da gente. Mas dentro aí desse terceiro pilar, a empatia, eu teria a empatia e a consciência organizacional. Eu vejo o outro e a relação social nos grupos em que convivo. E por último, temos aí o quarto pilar, que é o gerenciamento de relacionamentos, onde nós temos mais 5 competências que a gente pode estar desenvolvendo, que é a influência, a competência de ser coach, ser mentor, a competência de gestão de conflitos, a competência de trabalho em equipe e a competência de ser uma liderança inspiracional. Ou seja, eu me relaciono de forma satisfatória com os outros que estão à minha volta. Bom, tendo todas essas competências aí, eu pensei, quando estava montando aqui a apresentação para vocês, de trabalhar, falar, discutir de maneira óbvia, superficial, como eu falei no início. Isso daqui é um tema para um MBA inteiro, né? E a princípio eu pensei da gente discutir, vamos falar sobre escolher das 12 competências 5. Ficou muito grande o conteúdo. Não, vamos dar uma reduzida para 3. Não ficou tão grande o conteúdo, mas eu achei que ficava muito superficial falar de 3 competências no tempo que a gente ainda tem, né? Já passou aí boa parte do tempo. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi tratar de uma competência só, inclusive colocando em prática uma coisa que a gente faz muito e que eu particularmente não sabia o nome, não sei se vocês já conheciam o termo, mas eu vou trazer para vocês aqui, tá? Que é a ativação reticular. Então, ó, eu coloquei no slide aí uma imagem. Então, olha essa imagem. Dependendo do foco que cada um vai colocar, tem gente que, se eu pedir para descrever a imagem depois, vai descrever as árvores lá ao fundo. Tem gente que vai ativar a sua retina, que vai dar foco na pessoa que está deitada na calçada. Outros podem dar foco para o pintor que está retratando a imagem das árvores ao fundo. Ou pode dar foco no pintor que está retratando a pessoa deitada na calçada. Então, cada pessoa ativa a sua retina, ativa uma área do seu cérebro para dar foco naquilo que precisa. Então, pensando nisso, eu resolvi dar foco em apenas uma competência. Para encerrar o nosso bate-papo, a gente vai falar de uma competência especificamente, usando esse recurso da ativação reticular que nós podemos usar, tá? Então, é usar a retina para me lembrar que eu tenho que trabalhar um pilar ou uma competência que eu entendo que eu preciso fortalecer. É engraçado, eu disse que a gente costuma usar isso sem saber. As mulheres que já passaram pelo período de gravidez vão me entender. Quando a gente descobre que a gente está grávida, parece que a gente só consegue ver coisas de bebê e mulheres grávidas ao nosso redor. É ou não é verdade? Então, descobrimos que estamos ali gerando uma nova vida. O nosso cérebro faz esse processo de ativação reticular. Vou dar um exemplo para os homens também, que serve para os homens e para as mulheres. Você decidiu comprar um modelo de carro. Parece que na rua você só vai conseguir ver aquele modelo de carro. Então, isso é ativação reticular, e a gente, sabendo como usar, podemos inclusive usar para melhorar aí essas competências e esses pilares da inteligência emocional. Que pilar eu escolhi? Qual que vocês acham que eu escolhi para a gente conversar aqui? Vamos lá? Alguém respondeu aí, né? Vamos ver quem acertou? Eu escolhi para a gente conversar sobre o autoconhecimento. Ele é um pilar
e é também uma competência da inteligência emocional. E é importante que a gente entenda que o autoconhecimento, ele é um processo contínuo. Eu vou começar e eu vou estar sempre trabalhando esse autoconhecimento. Esse processo contínuo, ele tem o objetivo de revelar traços da nossa personalidade, permitindo que a gente alcance maior clareza sobre quem somos e maior autoconfiança para conhecer as nossas forças. Dentro da inteligência emocional, ele é tido como a principal competência a ser desenvolvida. Então, eu quero ser um contador consultor. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber no que eu já sou bom, no que eu não sou, se eu vou saber lidar com as emoções que são inerentes à minha personalidade para exercer esse papel. Então, eu acredito que o autoconhecimento, ele é um pilar e uma competência muito importante. A gente vai falar sobre algumas coisas relacionadas a como eu faço esse processo de autoconhecimento. São algumas ferramentas, são algumas dicas que eu acredito que é importante trazer aqui para você nessa minha fala, para que a gente possa começar a trilhar a partir do autoconhecimento, posteriormente melhorando aí outras competências. Bom, para falar de autoconhecimento, eu peguei inicialmente essa questão do ciclo de ação, ok? Então, eu trouxe até um exemplo que eu vi no meu curso e que diz o seguinte: todos nós temos um repertório. O meu repertório é diferente do seu, que é diferente do colega. Por quê? Esse repertório ele é formado a partir das experiências que a gente tem de vida. Então, esse exemplo prático aqui mostra o seguinte: o meu repertório, ele vem do quê? Ele vem do fato que eu assistia o meu irmão mais velho sempre brigando e se dando bem na escola. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha vida. E esse fato gerou em mim uma crença, que é o quê? Eu tenho que engrossar para poder ser ouvido. Meu irmão, quando brigava, era ouvido, então eu tenho que engrossar para poder ser ouvido. Essa crença me leva a ter uma atitude. Qual é a atitude? Eu grito para me fazer ser entendida. Então, eu estou numa reunião, eu grito, por quê? Vem da minha crença, vem do repertório que eu fiz, e o fato de gritar gera um resultado, que pode não ser um resultado bom. E se eu percebo que não é um resultado bom, eu resolvo mudar, eu posso mudar a partir do momento que eu entendo o ciclo que me levou a ter essa ação. Então eu resolvo mudar a minha maneira, tá? Porque eu entendi que o meu repertório veio de uma crença que gerou essa atitude, beleza? Para ficar mais claro aqui para vocês. O ciclo da ação, ele nos permite entender que toda observação que eu faço do outro é um resultado. Esse resultado, ele é baseado em um repertório, que é a visão de um acontecimento da vida. Esse repertório leva à formação das nossas crenças e essas crenças determinam as nossas atitudes, as nossas ações. Então, quando a gente consegue identificar esse processo, fica mais fácil para a gente conseguir mudar essas crenças, mudar essas atitudes, mudar esse resultado, independente do repertório que eu trouxe aí na formação da minha vida. Legal, né? Vamos lá. Agora, dentro ainda da questão do autoconhecimento, eu quero propor que você faça esse desafio comigo. É um desafio do autoconhecimento em 6 passos. Qual é a proposta desse desafio? Que todos nós possamos refletir sobre cada um dos passos. E aí nos passos eu vou trazer alguns questionamentos, algumas perguntas, tá?
São 6 passos sugeridos. E a partir dessa reflexão, a gente possa elaborar o que eles chamavam no curso que eu fiz de arsenal do autoconhecimento. Ou seja, um relato das percepções e respostas que eu tenho sobre essas questões. Beleza? Vamos combinar? Então, eu não sei qual é o seu estilo. Tem gente que gosta de fazer a anotação no papel, vai fazer no papel. Tem gente que pode preferir abrir aí uma página de Word e digitar. Mas é importante que a gente utilize essa ferramenta para que a gente possa ampliar esse autoconhecimento. E são apenas 6 passos, tá? Então nós vamos começar pensando em quais são as nossas principais realizações, depois nós vamos pensar e refletir sobre as nossas paixões, depois nós vamos tentar determinar quais são as nossas forças, tá? Qual é o nosso repertório? Como que eu formei o meu repertório? Lembra? A gente viu ali atrás o ciclo da ação. Quem são as minhas referências? Eu estou me baseando em quem? Será que eu estou utilizando a melhor referência que eu poderia? E, finalmente, qual é o meu propósito? Vamos lá, então, formar esse nosso arsenal do autoconhecimento. Bom, dentro desse aspecto das principais realizações, você vai pensar o seguinte, vai parar aí depois, vai anotar o que você atingiu até agora. O que você já realizou? Pode colocar aquele prêmio da escola que você ganhou, aquele concurso que você participou e se colocou lá na frente, as provas pelas quais você já passou, as pessoas que admiram aquilo que você conquistou, para quem você é exemplo, para quem você é referência. Essas realizações, elas te fizeram crescer, te fizeram aprender, tá? Elas te ajudaram você a se desenvolver. Então, esse é o primeiro passo. Você vai parar, vai refletir sobre essas realizações, vai anotar. É importante essa anotação, seja qual for o modelo que você escolher para fazer essa anotação, para que você possa refletir sobre esse primeiro passo, que são as suas principais realizações. O segundo passo são as paixões. Quais são as paixões que você tem? Quais atividades, interesses ou assuntos que te fascinam, que te empolgam, que faz você se sentir energizado? Quais são essas paixões? Tá? O que você pode considerar uma paixão? Aquilo que faz você sair da cama às 6 horas da manhã, num sábado, num domingo, ou conversar empolgadamente com outras pessoas. Tenta buscar aí, dentro de você, quais são essas paixões. Beleza? Vamos ao terceiro passo. Olha só, quais são as suas forças? E para ajudar nessa identificação de forças, que normalmente quando você preenche uma entrevista de emprego ou você está fazendo o seu perfil, uma pergunta que fazem pra gente que às vezes é difícil de responder, né? Quais são o seu ponto forte, quais são as suas forças? Então no curso eles deram pra gente uma listagem de forças e eu trouxe aqui para que a gente possa se identificar dentro dessa relação aqui. O que eu tenho de força? Entusiasmo é uma força minha, honestidade é uma força minha, perseverança, bravura, criatividade, curiosidade, critério, essa é uma força que eu nunca tinha parado para pensar, mas você analisa com cuidado as questões, procurando evidência, informações racionais e objetivas no momento das suas decisões. Isso é uma força, então você é uma pessoa criteriosa. Amor por aprendizagem, perspectiva, o amor propriamente dito, que é uma das maiores forças que nós podemos ter. E aqui a gente não está falando só, a gente sabe que existem vários tipos de amor e a gente está falando especificamente de você valorizar os relacionamentos próximos. Isso indica, né, que você tem relações fortes de amizade, você tem vínculos emocionais
que te dão suporte. Então tem aí uma lista de forças. Fui legal nesse terceiro passo, né? Para te ajudar a ler, olhar aí esses conceitos e parar e refletir. Não, eu sou uma pessoa que eu tenho sim essa força do amor, da inteligência social, da prudência, da gratidão, da esperança, beleza? Vamos lá, para todo mundo fazer aí a proposta de criar esse arsenal do autoconhecimento. Vamos para o quarto passo? Seria o quê? Qual o seu repertório? O que você já viveu para você ser o que é hoje? Tá? É aquilo que eu falei lá no ciclo da ação. As coisas que vivemos, pelas quais passamos, contribuem para que a gente seja o que nós somos hoje. Então, quais foram os livros, os filmes que eu vi, as músicas, os livros que eu li, os filmes que eu vi, as músicas que eu ouvi? Quais foram os conselhos, as frases que me foram ditas desde que eu era pequenininho e eu nunca esqueci? Eu lembro que, assim, eu sempre falei para o meu filho, eu tenho um filho de 15 anos hoje, e eu digo para ele desde que ele é muito pequenininho, quem compartilha ganha mais. Né? Então são frases que às vezes a gente ouve lá atrás e que naquele momento até não faz muito sentido e a gente acaba carregando para a vida em algum momento, isso acaba fazendo sentido para a gente. Quais mudanças importantes ocorreram na sua vida? Eu tive uma mudança muito importante, cresci numa cidade do interior e vim para a capital fazer faculdade, então essa foi uma mudança que me marcou. Quais foram as mudanças que te marcaram? Quem são as pessoas importantes realmente na tua vida? Eu costumo dizer o seguinte, que a opinião de poucas pessoas sobre mim me interessam, mas tem aquelas pessoas que têm que saber quem eu sou, que tem que conhecer a minha essência. Quem são essas pessoas importantes na sua vida? Qual o seu papel dentro da sua família? Você, como eu, é o irmão mais velho, é o irmão do meio, é o irmão mais novo, tá? Qual as lembranças que você tem vívida na sua memória? Então tudo isso é importante a gente entender nesse processo de autoconhecimento para entender o que formou o nosso repertório, do que é formado o nosso repertório. O quinto passo é a questão da referência. Quem é o seu mestre? Quem é a sua referência? Em quem você está se espelhando? É uma boa referência? É uma referência que te faz ser melhor? Ou é uma referência que não é tão boa, que não está te levando pelo melhor caminho? Tem uma frase que eles colocaram no curso, que era bastante interessante, e que eu trouxe aqui para vocês nesse slide, que diz o seguinte: o seu maior mestre é quem te irrita. E o professor do curso, ele falou assim, olha, eu tenho uma pessoa que me irrita extremamente, que é a minha mãe. A mãe dele é psicóloga, ele não é psicólogo, e ele dizia que a mãe dele irritava. Eu sou mãe, eu sei que eu irrito meu filho, e sei que sou uma pessoa de referência para ele. Então, vamos pensar aqui, por que essa pessoa te irrita? Quais são as características que essa pessoa tem? Quais são as atitudes? Será que elas não são muito similares a atitudes tua também? Então, esse momento, esse quinto passo do autoconhecimento é esse momento de você parar, de ver, de reafirmar, não, realmente eu tenho um bom mestre, uma boa referência, tenho que continuar seguindo os passos, ou não, talvez eu tenha que repensar aqui alguém que é referência para mim, mas que não é uma referência positiva. E por último, chegamos aqui no nosso sexto, mas não menos importante passo, que é o propósito. Né? Eu trouxe aqui do ladinho o fez de propósito. Por que você faz o que faz? O que você está buscando nesse momento? Esse será o seu propósito. E digo mais, ele muda. O importante é entender o meu propósito agora. Propósito não é uma coisa que você vai escrever em mármore para ficar ali eternamente. O seu propósito hoje pode ser alterado pelo seu processo de autoconhecimento, pelas coisas que estão acontecendo na tua vida. E hoje você não quer ser contador consultor,
você quer ser um contador voltado especificamente para questões fiscais, para a questão trabalhista, esse é o seu propósito. Mas vendo, ouvindo, pesquisando, você pode ir alterando o seu propósito. Isso é totalmente possível e normal. E aqui eu trouxe 3 passos para que a gente possa começar a delinear. Propósito é uma coisa que tem muito material também legal que a gente pode estar pesquisando, e é importante a gente encontrar o nosso propósito, tá? E esses 3 pontos podem nos ajudar a formar o nosso propósito, tá? Então, o eu, tá? O meu conhecimento, aquilo que realmente vai me trazer liberdade, sossego, paz, uma conquista que eu quero ter, vai estar nessa primeira linha, usando minha capacidade. Então, aí eu começo a desenvolver o meu propósito. O outro, porque o propósito ele não está relacionado só a você. Ele está relacionado ao que você quer fazer para o outro. Como eu quero impactar alguém, como eu quero ajudar essa pessoa, como eu quero fazer a diferença na vida dessa pessoa. Seria essa segunda linha. Então, eu pretendo fazer o que pelo outro, alcançar o que, impactar de que forma. E o terceiro ponto, que seria a causa. Qual é a causa que eu estou abraçando? Qual legado que eu estou querendo deixar? Eu quero mudar a forma das pessoas verem o mundo, eu quero lutar por alguma coisa. Então, com esses 3 pontos, você consegue estabelecer, começar a desenhar qual é o seu propósito. Beleza? Bom, outra coisa que eu quis trazer pra gente conversar nessa competência de autoconhecimento são 2 conceitos que eram totalmente desconhecidos para mim e que eu vou falar rapidamente aqui com vocês, e a gente já se encaminha para a nossa conclusão. O conceito de inteligência positiva. Caramba, Renata, mais uma inteligência! Isso mesmo! Temos o quociente de inteligência, a inteligência emocional, a inteligência artificial e esse conceito de inteligência positiva, ok? O que seria isso? A nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga, mas ela também pode ser a nossa pior inimiga, tá? Por quê? Muitas vezes nós somos sabotados pela nossa mente. Então, a inteligência positiva é a força relativa desses 2 modos da mente. Eu tenho a inteligência positiva, ela vai ser positiva quando eu uso a minha mente ao meu favor e quando eu entendo que a minha mente está me sabotando. Beleza? E o segundo conceito é esse, de quociente de inteligência positiva, ou QP. A gente já viu que existe quociente de inteligência emocional e também existe o quociente de inteligência positiva. Ele é uma pontuação de inteligência positiva, expressado em percentual, vai de 0 a 100, e na prática é a porcentagem do tempo em que a mente ela está agindo a nosso favor ao invés de me sabotar, ok? Então, existe a possibilidade, fiz questão de trazer aqui para você, de que você faça o teste da sua inteligência positiva e dos seus sabotadores. São 2 testes diferentes. Nesse teste a gente vai conseguir identificar quem são os nossos inimigos internos. Muitas vezes a gente luta com algumas coisas externamente, com algumas dificuldades, com alguns problemas, mas a gente também precisa identificar os nossos inimigos internos. Então, para acessar o teste é fácil, entra nesse site que está na tela para você, vai aparecer a tela, são 2 testes, em um você mede o seu quociente de inteligência positiva, e no segundo teste, esse da esquerda é o quociente da inteligência positiva, e depois você consegue fazer o dos sabotadores. Eu fiz, tá até aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, cadê, dá para ver? Fiz agora no comecinho de março. E ó, tá aqui o
o meu resultado, não vou discutir o resultado com vocês, a gente já está no finalzinho do nosso tempo. É muito bacana. Esse daqui, ele tem, se não me engano, 18 páginas. O relatório é bem legal. Para quem ainda não leu o livro Inteligência Positiva, ele traz inclusive alguns tópicos explicando o resultado. E eu fiz o de avaliação. Esse daqui é dos sabotadores. Esse é o da avaliação da inteligência, do quociente de inteligência positiva. Recomendo que todos façam, porque isso acaba nos ajudando nesse processo de entender melhor quem nós somos, nesse processo de autoconhecimento. Você vai descobrir que você tem um principal inimigo interno, que não aparece aqui, mas que ele é mencionado no relatório, que é o crítico. E você vai identificar quais são os sabotadores maiores ou menores que você tem dentro da sua vida. E fazendo o teste, você vai poder responder essas questões que eu estou colocando aqui para você. Para, faz o teste e depois volta aqui para continuar respondendo essas questões. Em relação aos seus inimigos internos, qual foi o seu maior sabotador no teste? Qual que mais te incomoda? Quais ganhos que você tem com o teu sabotador? Porque você pode ter ganho com o teu sabotador, tá? Você tem mais ganho, você tem mais perda. Então, essas são análises que a gente precisa conseguir fazer para entender aí os nossos sabotadores, para ter esse autoconhecimento de forma mais efetiva. Beleza? Bom, para finalizar, tô acabando, juro, vamos falar de uma ferramenta que eu achei assim muito incrível e que eu quis trazer, porque dentro desse processo de autoconhecimento, de que a gente consiga usar a inteligência emocional para ser um profissional melhor, para ser uma pessoa melhor, eu acho que é uma ferramenta que assim, que é muito legal a gente usar, que é o PRO. Então eu já me conheço um pouco melhor, mas eu ainda não consigo controlar o meu temperamento, ainda tenho dificuldade em lidar com algumas emoções. Então, uso o PRO, ok? O que seria o PRO? Pare, reflita, observe e só então responda. Eu juro para vocês que quando eu comecei a internalizar o PRO, o R não era nem de responda, esse segundo R, era de replique. Não é replicar, é responder. Depois de ter parado, refletido e observado. Vou passar rapidamente uma explicação do que cada uma dessas letras significam. Tá? Então aqui dentro do pare, né? Aprenda a usar esse pare. Dê tempo para o seu neocórtex se dar conta do que está acontecendo. É uma coisa interessante, porque lidar com emoções tem disso. E a gente tem uma estrutura cerebral que tem um negocinho que eu descobri lá chamado amígdalas, que é considerado o nosso cérebro primitivo. E esse cérebro primitivo, ele está preparado para reagir de pronto. É ele que me diz se eu tenho que lutar ou se eu tenho que fugir. E muitas vezes, quando a gente deixa essa parte do cérebro dominar, ao invés de usar o cérebro racional, que é o neocórtex, ocorre o que eles chamam de um sequestro emocional. Então eu me deparo com a situação, as minhas amígdalas sequestram o meu racional e aí eu acabo falando ou fazendo alguma bobagem. Então eu tenho que parar, eu tenho que dar uma pausa para que o neocórtex ele possa chegar lá e dizer: não, pera lá, não vamos correr nem lutar, vamos agir racionalmente aqui, tá? Então uma dica é: faça uma contagem regressiva. Chegou aquela bomba, aquela situação, você respira, conta de 10 até 9 ou de 20 e você consegue exercitar aí esse pare. Observe. Parei, agora eu vou observar essa situação. Pera lá, vale a pena eu comprar uma briga aqui? Eu tenho certeza que eu quero lutar essa batalha? Vai valer o meu esforço? Isso é uma questão minha ou é uma questão do outro que eu estou trazendo para mim, tá? E aqui ele coloca o caso do tapa para educar. O tapa educa, deseduca,
A gente tem que parar e refletir sobre a situação. E o ódio observe, tá? Emoções são contagiosas, são. Você chega no ambiente e está todo mundo feliz, você pode estar até meio para baixo, mas de repente dá uma melhorada no ânimo. E o inverso também é verdade. E a gente não tem um hábito de nomear as nossas emoções. Eu não dou nome, a emoção é um negócio complicado de lidar. Só que essas emoções, muitas vezes, elas nos trazem até algumas sensações físicas. Tá? E as emoções, elas estão ali para atender uma expectativa que a gente tem. Qual é a necessidade que está sendo atendida? Tem um outro material, e esse eu não consegui colocar no slide, mas eu também fiz questão de trazer aqui, onde são listados alguns sentimentos, quais necessidades esse sentimento pode estar atendendo, que sensações físicas eu estou sentindo, tá? E alguma relação de falsos sentimentos, coisas que a gente acha que são sentimentos e não são sentimentos. Quem quiser depois, vai ficar nosso contato, a gente pode estar disponibilizando, você pode estar pesquisando na internet também, uma listagem similar. Mas é importante a gente entender esse processo. Eu tenho uma necessidade, a partir dessa necessidade eu crio uma expectativa, e se essa expectativa ela é atendida, eu tenho um sentimento bom. Mas se ela é frustrada, se ela não é atendida, eu tenho um sentimento ruim. Então, quando eu consigo lidar e entender esse processo, tudo fica mais fácil. E o último R, que é o R... Ah, não, voltou aqui, ainda tem uma telinha do observe. Ok. A partir dessa relação, ou de uma relação que você busque aí na internet, é interessante você perceber essa dinâmica e tenta fazer esse exercício. Nomeie 5 sentimentos que você teve nos últimos 5 dias. Aqui na relação de sentimento eu tenho calma, em êxtase, animado, inspirado, chocado, apavorado, chateado, ressentido, melancólico, triste, aborrecido, agitado, surpreso, grato, instigado. Tente nomear 5 sentimentos que você teve nos últimos dias. Aí pensa, esse sentimento ele foi positivo? Que necessidade estava sendo atendido? Tá? Que necessidade? Aí eu tenho a necessidade de sustento, de proteção, de repouso, de entendimento, de interdependência, de compaixão, de diversão, de autonomia. Tá? Esse sentimento, ele foi um sentimento positivo? Beleza. E se ele foi negativo? Qual necessidade esse sentimento deixou de atender? Então é um exercício para você fazer ainda dentro desse tópico observe. E agora sim, vamos para a questão do responda. Para falar da questão do responda, é importante a gente entender qual o nível de gravidade da situação, e aí a gente tem um coeficiente de adversidade, para ver qual vai ser o nível da minha resposta. Muitas vezes é uma situação banal e eu chego com uma resposta super pesada. Então, esse responda, quando você consegue analisar sob esse prisma do coeficiente da adversidade, você vê, é uma questão leve. Não vou nem responder, eu vou só respirar e esquecer isso daqui. Não é uma situação que dá para eu respirar e esquecer. É uma situação que vai de 4 a 6. Eu vou responder, mas eu vou responder calmamente. Ou é uma situação mais pesada. Vai de 7 a 9. Aí já exige uma resposta mais intensa. E o 10, meu amigo, é o caos. Fujamos de responder qualquer coisa quando estamos nesse momento de caos, certo? Então, é importante que a gente consiga realmente fazer essa análise. Isso vai ajudar a gente a não sofrer esse sequestro emocional, a responder e a lidar com as situações de forma muito mais interessante. Para encerrar, cheguei aqui ao final, espero que você esteja comigo até agora.
eu queria deixar essa frase do Alvin Toffler, que ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Vou tirar aqui da tela da minha apresentação. Eu quero falar com você o seguinte: estamos a cada dia sendo desafiados como profissionais. Temos uma base acadêmica que nos prepara profissionalmente para muita coisa, não prepara para tudo que o mercado exige da gente, mas prepara para muita coisa. Só que tem algumas competências, tem algumas coisas que, como a gente viu aqui nesse nosso bate-papo de alguns minutos, que a gente precisa realmente trabalhar. Eu vou dar para vocês um exemplo pessoal. Eu tenho, nesses últimos 3 anos, além de investir no conhecimento técnico, investido muita coisa em habilidades que não são habilidades tão técnicas. Então, por isso eu fiz e estou tentando cada vez mais me aprofundar em questões como inteligência emocional, como habilidade de vendas, que é uma coisa que a gente precisa, em habilidade de comunicação, de oratória. Então, a gente tem muita coisa que a gente precisa ir evoluindo. E para ser esse contador, consultor, que realmente faz a diferença na vida das empresas, que realmente age como um médico, que consegue contextualizar o que a empresa está passando, que consegue diagnosticar aquilo que a empresa precisa, que consegue realmente ajudar as empresas a cumprirem o seu propósito de abrirem e serem perenes. Cada vez mais a gente vai precisar dessas habilidades, cada vez mais a gente vai precisar ter o diferencial. A gente viu aqui que a inteligência artificial é algo que está aí, é uma realidade, está posta, não tem como voltar atrás, mas que isso não precisa eliminar a nossa função, a nossa profissão, e nem vai, porque nós temos que desenvolver essas habilidades, reaprender e se reinventar para ter esse relacionamento com o cliente. Relacionamento é uma coisa que pode ser que um dia as máquinas cheguem lá, mas eu acho que está muito difícil, está muito longe isso daí. Eu quero mais uma vez, quero finalizar minha fala agradecendo mais uma vez a BSSP por ter pensado esse projeto tão bacana, tão legal, por ter me concedido a oportunidade de estar aqui falando com você. Espero, como sempre digo nos meus vídeos do YouTube, que esse conteúdo que a gente discutiu e trouxe para vocês com muito carinho faça alguma diferença, traga algum insight. Se uma pessoa foi impactada positivamente pela nossa fala aqui, certamente já vai ter valido a pena. Eu vou voltar aqui o compartilhamento da minha tela, só para deixar para você. Deixa eu ver. Deixar para você aqui o meu muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Estão na tela os meus contatos, meu telefone, inclusive o WhatsApp pessoal, meu e-mail, Instagram, LinkedIn, YouTube. A gente, como eu falei no começo, tem um canal, tem um conteúdo bem legal lá, bate-papo com algumas das pessoas que vão estar aqui nessa trilha da contabilidade consultiva. Precisando, se quiser ter acesso a alguns dos materiais complementares que a gente tem, que a gente pode disponibilizar, estamos aqui totalmente à sua disposição. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade de estar falando com vocês.